E mais uma vez, boa noite àqueles que nos seguem de longe, o nosso irmão Alberto, o nosso irmão Benjamin, a nossa irmã Filomena, que está em São João, já falamos nela, já oramos também por ela e já falamos sobre ela também um bocadinho. A nossa irmã Filomena, que está em Inglaterra, também um abraço muito forte. O nosso Eloy, que vamos tê-lo aqui, ou Cristóvão, que ainda não, mas qualquer dia também, pela graça de Deus, podemos estar juntos também. Mas um abraço muito forte a todos. Hoje já temos aqui o nosso irmão Carlos connosco. Tínhamos via internet, mas hoje a coisa sabe melhor e vamos tê-lo aqui mesmo ao vivo. E isso é muito bom. Mas ele esteve numa missão muito importante durante este tempo. Tivemos um estudo bíblico aqui connosco, mas agora já o temos aqui connosco e isso é bom estar de volta. Vamos então à leitura da Palavra de Deus e o nosso irmão José, peço perdão, porque ele foi aos Açores, também numa missão muito importante, ele é que está a dirigir este mês e então ele manda um abraço muito forte aos irmãos também. Gostaria de estar aqui, mas está noutra missão e certamente, se calhar até vai estar com o Arthur, um abraço para o Arthur, mas é motivo também de orarmos por ele. E dito isto, vamos então à leitura da Palavra de Deus. Vamos à carta aos Colossenses. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler então o capítulo 3, que é onde nós vamos, da carta aos Colossenses, e a Palavra de Deus diz-nos assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine nos vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há distinção de pessoas. E foi a leitura da Palavra de Deus. Podemos nos sentar e vamos ouvir agora então o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais desta reunião de comunhão, oração e estudo da Palavra de Deus. Peço licença para partilhar esse pequeno pensamento. E é um privilégio poder aprender junto com cada irmão. Colossenses no capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Uma passagem muito rica, muita coisa temos que extrair e aprender destas palavras.
Agora, que muitos cristãos por aí correm o risco e o perigo é de tornar Cristo uma mera religião, fazer dos ensinos de Jesus uma tradição e assim perder a essência da vida e do ensino prático da palavra de Deus. Você sabe que um grande número de pessoas correm atrás de religiões e estas pessoas muitas vezes não sabem que os seus fundadores já estão mortos e encerrados numa tumba. A tumba de Jesus está vazia porque ele ressuscitou e é exatamente para isso, para nos dar vida. Seja Buda, Confúcio, Maomé, estes fundadores transmitiram seus ensinos por escrito, por pseudo-revelação. Agora, os seus seguidores, quando precisam de sua ajuda, eles estão mortos e não podem fazer nada por si. Portanto, nós temos que ter este cuidado de termos uma vida prática, vivenciar aquilo que cremos por fé. No sistema gnóstico que Paulo está combatendo aqui, na cidade de Colossos, estes falsos mestres queriam distinguir o espírito da carne. A carne é ruim, o espírito é o que prevalece, e Jesus para eles seria apenas um espírito luz mais avançado e evoluído, ou os anjos seriam então os intercessores. Tudo isso em vão, infrutífero, fútil. Muitas religiões ainda pregam estes conceitos, estas doutrinas e tradições equivocadas. Uma coisa que falta nestas religiões todas, que poderíamos enumerá-las, é a esperança. E nós temos a esperança da glória no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Efésios, no capítulo 2, nós podemos ler: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Perceba, Ele vos deu vida quando estávamos mortos, não tínhamos mais esperança. Ele nos transmitiu a sua própria vida, e é por ela que nós vivemos. Na primeira carta de João, no capítulo 4, lá no verso 9, lemos assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Este é o grande segredo da nossa existência. Paulo ele destaca nos primeiros 4 versículos do capítulo 3 de Colossenses o nome de Cristo por 4 vezes. E quando a palavra de Deus ela repete um verbo, um nome, uma palavra, a ênfase do ensino está sobre aquele aviso. E aqui está então Paulo destacando o nome de Cristo. E ele fala de Cristo como o conhecimento da ressurreição. Ele fala de Cristo como a nossa esperança, como o nosso sentido da vida. A razão de viver da nossa existência está em Cristo. Paulo também ele vai destacar que é com Cristo que temos esperança de sermos manifestados juntamente na manifestação de Cristo. Quando Cristo voltar, voltaremos junto com Ele. E aí está o mistério, aqui está a nossa bendita esperança, estarmos juntos com Cristo. Paulo vai além de todos estes ensinamentos para nos alertar e nos ensinar que devemos ocupar a nossa mente, pensamentos e o nosso coração com as coisas de Cristo, reveladas em sua palavra, na Bíblia. E Paulo também, ele fala e ele comenta das coisas que estão nas regiões celestiais, onde Cristo está assentado e nós somos cidadãos celestiais, pois estamos em Cristo Jesus. Paulo conclui então o seu apelo a alguma segurança nesta manifestação. Assim como Cristo vai se manifestar, nós estaremos junto com Ele. Muitos versículos poderíamos citar também. Uma palavra de um pregador do século XIX, um inglês britânico, Charles Spurgeon, ele disse muito bem sobre a nossa vida
em Cristo, ou a vida é Cristo. Ele destaca, ele agora é a substância da nossa existência. É pela sua vida que vivemos. Ele está em nós, a esperança da glória, a fonte das nossas ações, pensamento central de todos os nossos pensamentos, motivações. Cristo é o sustento da nossa vida. Que possamos pensar cada vez mais neste conceito ou nesta verdade que Paulo está transmitindo. Cristo é a essência, é a fonte da nossa vida, da nossa existência. Que Deus nos abençoe. Amém. Ora, dando então continuidade àquilo que temos estado a ver, eu gostava de, vou ver se consigo, de no aspecto prático do que nós estamos estado aqui a considerar, percebêssemos aquilo que o apóstolo diz nestes primeiros versículos do capítulo 3. Reparai, por exemplo, que ele diz no versículo 1, buscai as coisas que são de cima, no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, e depois já vamos ligar isto ao versículo 4. Mas eu gostava de começar por dizer o seguinte: nós temos aqui uma ilustração na Bíblia, nós na Palavra de Deus temos uma ilustração sobre como pensar nas coisas que são de cima. E essa ilustração nós encontramos-la em Ló e em Abraão, ou melhor, em Abraão e em Ló. Ambos estes crentes eram ricos, tinham muitos bens. E eu gostava de chamar a vossa atenção porque as atitudes deles foram diferentes, a de um e a do outro. E eu gostava também de dizer que a riqueza não é um obstáculo a podermos andar com Deus. Isto é muito importante, porque há muitos que pensam que é. Nós vamos ver que a riqueza não é obstáculo para nós andarmos com Deus. A riqueza não é obstáculo para pensarmos nas coisas que são de cima e buscarmos as coisas que são de cima. Nem a pobreza é favorável a isso. Nem a riqueza é o obstáculo, nem a pobreza é favorável a isso. Ou seja, um indivíduo não é por ser rico que não anda com Deus, nem é por ser pobre que anda com Deus. Isto é muito importante. O andar com Deus não tem a ver com dinheiro nem com riquezas. Uma pessoa pode ser rica e andar com Deus, e pode ser pobre e não andar com Deus. Isto é muito importante. E isto nós vemos em Abraão e Ló. Ambos eram ricos, ambos com atitudes diferentes. Abraão pensava nas coisas que são de cima, Ló não. Isto é muito importante. Abraão pensava nas coisas que são de cima. Abraão buscava as coisas que são de cima. É interessante reparar que ele não somente pensava nas coisas que são de cima, como buscava as coisas que são de cima. E Ló só pensava era na terra. E só pensava nas coisas da terra. Em Gênesis, no capítulo 13, e eu convido-vos a abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 13, que é para verem aqui alguns versículos importantes. Em Gênesis 13, nós lemos assim, primeiros versículos 2 a 4. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Cá temos um homem rico, hein? Versículo 3. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até ao lugar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor.
Versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Também era rico. Versículos 6 e 7. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Eu gostava daqui de chamar a vossa atenção de que as riquezas de Ló foram para ele um obstáculo em tudo, até para estar com o seu tio Abraão. Não lemos que as riquezas de Abraão atrapalhassem a questão. As riquezas de Ló é que estavam a atrapalhar. No versículo 7 lemos: E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Notemos a atitude de Abraão no versículo 9. Não está toda a terra diante de ti, disse ele a Ló. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Como nós vemos aqui neste versículo 9. Abraão, notem bem, apesar de ser rico, era um indivíduo desprendido. Era um indivíduo humilde. Era um indivíduo generoso. Dava aos outros a primazia. Reparem que a escolha que Ló faz revela bem aquilo que ele pensava e aquilo que ele buscava. Versículo 10 e 11. Lemos assim: Então levantou Ló os seus olhos e viu toda a... Ele levantou os olhos, mas não foi para ver buscar as coisas de cima. E viu toda a campina de Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ele só estava a buscar as coisas da terra. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Nós vemos estes homens irem em direções diferentes, porque estes homens pensavam em coisas diferentes e estes homens buscavam coisas diferentes. Sabem que Deus honra aqueles que o honram. E quando Deus olha para um Abraão e vê um Abraão com este calibre, Deus vai agir com Abraão em conformidade com as riquezas da sua graça. E sabem de uma coisa? Vejamos o versículo 17. Deus virou-se para Abraão e disse assim: Abraão, Deus agora entrou em cena, virou-se para Abraão e disse assim: Abraão, e o outro escolheu tudo o que ele queria, lá as coisas da terra, aquela campina bem regada, e aquilo que lhe saltava à vista, só buscava as coisas cá de baixo. Abraão, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a ti vou-te dar essa terra. Era muita terra. E eu agora queria que vocês notassem o seguinte: Abraão era rico. Deus estava a fazê-lo ainda mais rico. Sabem que aqueles que são ricos e andam com Deus, Deus ainda os faz mais ricos para eles usarem aquilo para a glória de Deus. Mas o que eu quero que vocês notem aqui é o seguinte: como é que Abraão reagiu e como é que ele respondeu a tanta fartura? Ponham-se no lugar de Abraão. Olha o que Deus me está a dar. Toda a largura da terra, todo o comprimento da terra, isto é tudo meu. Versículo 18. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Sabem qual foi a resposta de Abraão? Adorou o Senhor. Já viram o calibre diferente de um e do outro? Sabem onde é que estava a mente dele? No Senhor. Sabem o que é que ele buscava? O Senhor. Sabem o que é que ele fez? Buscou o Senhor e adorou o Senhor.
Quando a Bíblia diz para nós buscarmos as coisas que são de cima e pensarmos nas coisas que são de cima, a Bíblia está a falar nisto. Sabe o que aconteceu com Ló? Perdeu tudo. Aqueles que vivem desta maneira, como Ló, perdem tudo. Se não perderem agora, vão perder depois. Mas vão perder tudo. Em Romanos, no capítulo 12, e versículos 1 e 2, nós lemos assim. Romanos, vocês conhecem a passagem, mas é importante a gente ir lá relê-la. Capítulo 12, versículos 1 e 2. E rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, pela renovação dos vossos pensamentos. Pensai nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. E quando nós renovamos o nosso pensamento desta maneira, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto corresponde a Colossenses capítulo 3, no pensar nas coisas que são de cima. Agora, vamos ver se eu consigo fazer a ligação. Isto é difícil, mas eu espero que vocês pelo menos possam ver qualquer coisinha. Eu também só vejo qualquer coisinha, mas se vocês virem qualquer coisinha, pode ser que depois consigam ver melhor. Mas é assim, na nossa passagem em Colossenses no capítulo 3, nós lemos assim, lemos que a nossa vida está escondida. Nós lemos no versículo 3 que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida. Eu ver se eu consigo explicar isto. Porque a nossa vida está escondida, é por isso que o mundo não nos entende. Vejam se conseguem acompanhar o pensamento. O mundo não entende o crente porque o crente tem a sua vida escondida. Eles acham muito estranho nós não vivermos como eles. Eles acham muito estranho nós não pensarmos como eles. Eles acham muito estranho nós não irmos onde eles vão, fazermos o que eles fazem. E não entendem porquê. Sabem porquê que eles não entendem? Porque a nossa vida, porque nós... e depois eles até dizem assim, vocês nem vivem, estão enganados, a gente vive. A nossa vida está escondida, eles não percebem. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eles não entendem. Eles dizem assim, vocês nem vivem. Quem é que disse que nós não vivemos? Nós vivemos e de que maneira? A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eles não veem que nós vivemos melhor. Eles não percebem porque é que a nossa vida não tem nada a ver com a vida deles. Eles não percebem. E então pensam que a gente não tem vida. Mas é assim, nós não somos loucos. Nós temos vida. E a nossa vida é muito melhor que a vida deles. Mas eles não entendem. Eles não entendem os nossos pensamentos. Eles não entendem os nossos motivos. Eles não entendem o nosso caminho, o nosso proceder, as nossas ações. Eles não entendem. Sabem que o mundo também não vê o Senhor. Ele também está escondido. Isto é profundo. A nossa vida está escondida com Cristo. O que quer dizer que Cristo também está escondido. Ambos estamos escondidos em Deus. E o mundo está baralhado.
Sim, Jesus Cristo, sim, uma figura histórica. Ele de facto deixou um bom exemplo. E há muitos registros dele aí e tal, e não sei o quê. Ele de facto vive naquilo que ele legou. Não, não. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele está na presença de Deus. Só que a vida dele está escondida e tu não vês. Não entendes, não percebes. E a nossa vida está escondida. A nossa vida, a nossa maneira de viver, está escondida com Cristo. Porque nós buscamos as coisas que são de cima. Isso está escondido. E pensamos nas coisas que são de cima. A primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 1, eu cito a parte final do versículo, diz assim: o mundo não nos conhece porque não o conhece a Ele. E agora entramos no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida é Cristo, que está escondida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos. Quando nós nos manifestarmos, é mais do que nos manifestarmos. Sobre isso falaremos depois. Quando nós nos manifestarmos, vai ser manifesta a nossa vida. E então ficará patente porque é que nós nos comportávamos como nos comportávamos. Porque é que nós vivíamos como vivemos. Porque é que nós agimos como agimos. E eles então vão perceber. Porque então vai ser manifesto. Cristo vai se manifestar. Por um lado, o mundo vai ver aquele que pensa que só ficou na história. Mas nós nos vamos manifestar com Ele, em glória. E eles então vão perceber. Isto é difícil de explicar, mas eu não sei se vocês lá chegam. Eu tento lá chegar, mas eu espero que entendam e que busquemos de facto, façamos jus ao facto de que buscamos as coisas que são de cima. Porque qualquer crente está neste patamar. Só que alguns não gozam isto. E o meu desejo e a minha oração é que todos nós entremos no gozo pleno desta verdade. E isso nos leve a buscar as coisas que são de cima e a pensar nas coisas que são de cima. Porque todo crente busca e pensa de alguma forma, percebem? Mas há o pensar e há o pensar. Há o buscar e o buscar. Que Deus nos ajude. É que de facto o Senhor nos ajude e nos dê forças e ânimo para buscá-lo diariamente. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. Dar graças ao nosso Deus por mais esta hora bem passada, que o Senhor nos ajude e foram muitos os motivos de oração, possamos levar também para os nossos lares e na nossa intimidade com o nosso Deus, levar alguns casos aqui e darmos graças por aquilo que ouvimos e que de facto possamos pensar nisto. É muita coisa, mas que o Senhor nos ajude a discernir aquilo que de facto nos é importante a cada dia pormos em prática, e vimos aqui coisas muito boas. Que o Senhor nos ajude e nos dê a graça de procurá-lo diariamente. Vamos então orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos por esta noite, Senhor, nós podemos falar contigo, expormos perante ti, Senhor, algumas preocupações, te darmos graças também pelo teu sustento e te dando graças também, Senhor, porque és tu o nosso Deus, Senhor, que permite todas as coisas, que trava também todas as coisas que não é do teu agrado que nos aconteçam, Senhor, mas nós te agradecemos porque estamos nas tuas mãos e todas as coisas beneficiam, Senhor, aqueles que te amam, e nós te agradecemos por isso, mesmo às vezes não vendo e não percebendo,
Mas Tu sabes, Senhor, e muitas das vezes, Senhor, não são problemas, são bênçãos, Senhor, e que Tu nos ajudes a poder aceitá-las, Senhor, como assim aceitamos as coisas boas que aos nossos olhos achamos, Senhor. Por isso nós Te damos graças mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, pelo conteúdo, Senhor, pela profundidade, Pai, e ajuda-nos a perceber, Senhor, e a podermos, Senhor, assim como Abraão tinha a sua mente focada em Ti, as suas prioridades estavam sujeitas à Tua vontade, Pai, e que assim seja na nossa vida, Senhor, que não sejamos loucos como Ló, Senhor, que escolheu olhar para as campinas, Senhor, e focar-se simplesmente em ter e não em ser um verdadeiro filho Teu, Senhor, e ajuda-nos desta maneira, Senhor, a podermos disciplinar as nossas vidas, Senhor, e examinar-nos a nós próprios e, como diz a Tua palavra, Senhor, a não nos conformarmos com este mundo, mas a renovarmos a nossa mente diariamente, Senhor, para podermos perceber a Tua vontade, Senhor. Ela é sempre boa, ela é perfeita e agradável. Nós Te agradecemos mais uma vez por esta noite e que Tu possas cuidar de cada um de nós, Senhor, e nos acompanhes onde quer que possamos nos dirigir. No santo nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.